Agora voltamos com mais informações sobre as fortes chuvas no Rio de Janeiro. Um homem de 70 anos está desaparecido após o deslizamento de uma barreira em Petrópolis. O repórter Pedro Paulo Spoleto está no local e traz mais informações. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cássio. Bom dia a todos. Ele foi identificado como Paulo Roberto Souza, de 70 anos. Foi identificado pelos filhos, que estavam aqui até agora há pouco, à espera de informações sobre as buscas, os trabalhos de buscas pelo Corpo de Bombeiros e também pela Defesa Civil. Nós estamos aqui na Rua Uruguai, no bairro Quitandinha, em Petrópolis. Fica a cerca de 6 quilômetros do centro da cidade imperial, na região serrana. A partir daqui já não é mais possível a gente passar, a área está isolada, porque o Corpo de Bombeiros faz buscas nessa região e ainda há riscos de novos deslizamentos de pedras e também de terra nessa região. E uma notícia que chegou agora há pouco com um dos agentes da Defesa Civil que trabalham aqui na região é que já foi encontrado o primeiro corpo de uma mulher que não conseguiu sobreviver. Ela, de acordo com relatos de moradores, ela e o marido estavam em casa quando houve o deslizamento da pedra. O marido conseguiu sair, mas a mulher não. Agora há pouco, homens da Defesa Civil conseguiram encontrar, localizar esse corpo. A vítima, no entanto, ainda não foi identificada. Ao meu lado aqui está a Simone, que ela é moradora aqui da região e estava em casa quando tudo aconteceu. Que horas que mais ou menos aconteceu isso? Pegou muita gente de surpresa. Por volta de umas 11 horas da noite. Você estava em casa e como foi? Estava em casa, deitada, vendo televisão, aí escutamos um barulho tremendo, uma coisa horrível. Aí eu chamei minha amiga do lado, liguei para ela, nós pegamos a lanterna e descemos, fomos os primeiros a chegar aqui. Aí vimos a pedra, o pessoal dentro de casa sem poder sair, e as outras casas, 2 casas destruídas. E aí começou a chegar gente, aí chamamos a Defesa Civil, chegou bombeiro, aí já não vimos mais nada. Agora só notícias, a gente está aguardando notícias para saber o que aconteceu realmente. A sua casa foi atingida? Não, graças a Deus não. Agora, quem morava ali naquela região, quantas casas eram? Foram 2 casas destruídas e uma parcial, né, que é a do Luizinho, nosso amigo. Vocês chegaram a ouvir algum sinal de que poderia acontecer? Houve deslizamentos anteriores? Hoje não. Sábado, a Defesa Civil acionou as sirenes, né, que a gente tem aqui no bairro, porque aqui ocorre muito isso, mas hoje não. Hoje não. Você conhecia essas pessoas, inclusive o senhor Paulo Roberto, Sim. que está desaparecido? Sim. Ele morava sozinho? Morava sozinho. Às 11 horas da noite, o primeiro sinal, muitos moradores disseram que houve um barulho intenso. Barulho horrível, Parecia horrível. Não tem explicação, parecia que um avião estava caindo aqui, uma coisa horrível. Minha casa tremeu toda. A gente veio para a rua, com medo, nem sem saber o que estava acontecendo. Aí caiu o poste, a luz acabou, estamos sem luz e estamos aí até agora, sem saber. Muita coisa, né? Sem saber quase nada. Sua casa também está interditada? Bom, ainda não. E agora, como vai ser para voltar à rotina? Tem confiança para voltar para casa? Fica complicado, porque aqui atrás de casa tem uma pedreira imensa, né? Da onde deslocou essa pedra, que rolou e atingiu a casa desse pessoal. Aí só a Defesa Civil que vai falar, né? O que a gente vai poder fazer. Obrigado, dona Simone. Nada, boa sorte para a senhora, Obrigada. Boa sorte também aos moradores. A partir dessa área, a gente não consegue mais passar por ordem da Defesa Civil, mas um pouco mais cedo a gente conseguiu chegar até essa região e o cenário é de real destruição. Há uma pedra ali no final daquela rua onde, pelo menos, é onde a gente pode passar, porque de lá já não tem mais rua construída. As pedras, elas destruíram totalmente essa rua. Mas, pelo que a gente conseguiu observar, pelo menos uma das pedras que rolaram lá de cima e vieram até as casas, destruíram, foram levando as casas, essa pedra é maior que eu, tem mais de 3 metros de altura. E o Corpo de Bombeiros também estava fazendo buscas ali na região para tentar identificar se havia algum sinal de vida ou de algum morador que estivesse no caminho, na rota dessa pedra. O Corpo de Bombeiros isolou toda essa área, os moradores não podem mais passar, porque há risco de novos deslizamentos. Inclusive, enquanto nós estávamos aqui nos posicionando para entrar ao vivo, os barulhos de pedras rolando são constantes. E a determinação do Corpo de Bombeiros é exatamente essa, que a própria população e também a imprensa se retire dessa região, porque há risco de novos deslizamentos. A chuva voltou a castigar aqui a região de Petrópolis, desde a capital até aqui a serra. A chuva não parou, também há muita neblina, e nesse caminho pela BR-040, a rodovia Washington Luiz, que liga as duas cidades, também já há indícios de deslizamentos de terra e também de cachoeiras que se formam na própria via. Então, o risco é constante, até porque o solo está instável, chove desde a última sexta-feira, Cássio.
Pedro, como a gente pode ver nas imagens, está bastante escuro, né? A gente quer saber, isso dificultou bastante o trabalho do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil na procura de corpos aí, porque está bastante escuro, né? Pois é, mas pelo menos a primeira vítima já foi encontrada, o primeiro corpo já foi encontrado. E de acordo com moradores, naquela região pelo menos 3 casas foram destruídas. Naquela região também haveria pelo menos 4 pessoas que moravam para lá, mas ainda não se sabe se elas estavam em casa no momento do acidente. Aquela viatura que você consegue observar com muita dificuldade ali mais à frente é uma viatura da Defesa Civil exatamente para impedir que carros passem para aquela região. É um pouco difícil para a gente mostrar nesse momento porque a luz está totalmente cortada, mas lá no final da rua há uma luz. É porque do outro lado dessa rua, aqui é uma espécie de morro, lá do outro lado há uma barreira. Nessa barreira o Corpo de Bombeiros trabalha, porque as pedras rolaram lá de cima até lá embaixo. Então o Corpo de Bombeiros montou uma espécie de cinturão com energia, com lâmpadas, para tentar ajudar de alguma maneira a busca por possíveis sobreviventes. Ainda não vimos a movimentação de cães farejadores também para ajudar nessas buscas, mas são bastante dificultadas porque a chuva ela causa o risco, provoca o risco, traz o risco de novos deslizamentos e ainda por cima deixa o solo muito instável. Até mesmo para caminhar por essa região traz uma dificuldade muito grande, tanto para a gente que é da imprensa, quanto para os próprios profissionais que já estão acostumados com esse cenário. E os trabalhos devem continuar a noite toda, até porque havia moradores que, segundo outros que estavam por aqui, não tinham parentes próximos. Então, ainda não contactaram as autoridades para informar que estão desaparecidos, Cássio. Obrigado, Pedro. Com informações ao vivo desse deslizamento que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro. Um homem de 70 anos então segue desaparecido. Uma mulher foi confirmada a morte dela há poucos minutos que o Pedro passou ao vivo aqui pra gente. E a seguir, polícia prende suspeita de comprar bebê envolvido em caso de falso sequestro no interior paulista. E veja também, maior avião do mundo atrai dezenas de curiosos a 2 aeroportos internacionais em São Paulo. O João Fernandes mostra essas e outras notícias para você. Eu volto daqui a pouquinho. Agora nós vamos para o intervalo com imagens da superlua que encantou o mundo. Este flagra foi feito na Suécia e agora você vê imagens dos Estados Unidos. Olha só que linda. Voltamos a seguir com essa imagem linda da superlua pelo mundo.